Deputado Paulo Pimenta, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da justiça fiscal, né? Que existem algumas investigações em curso no Brasil hoje sobre o HSBC e a Zelotes, que envolvem bilhões, dezenas de bilhões de reais, mas às vezes a gente acha que isso aí não comove muito a opinião pública, porque ela não entende aquilo como uma corrupção tão grave quanto a corrupção assim do funcionarismo público, né? mais tradicional. Então eu queria saber a opinião do senhor sobre como é que a gente pode sensibilizar a opinião pública sobre a gravidade da evasão fiscal, dos problemas relacionados ao fisco. Bom, em primeiro lugar, infelizmente, um segmento importante da classe média, da elite, né, e de boa parte da imprensa brasileira sustentam uma tese de que sonegar é um ato aceitável, né? Nessas últimas manifestações, nós chegamos a ter na rua pessoas com os cartazes que diziam: sonegação é legítima defesa, né? Você vê que grandes empresas, elas justificam, inclusive, verdadeiros emaranhados que eles criaram, como o exemplo da própria Globo, em paraísos fiscais, para, de alguma forma, encontrar caminhos que reduzissem o pagamento de impostos no país, né? Então, eles não só aceitam, praticam, como defendem, né? Que a sonegação é uma tentativa de burlar o Estado e que ela, de alguma forma, deve ser exercida, e jamais tratam isso como corrupção, né? E a própria legislação ela acompanha esse raciocínio. Então, escândalos como o HSBC, que na grande maioria dos países do mundo foi chamada de capa dos principais jornais, né? E que é tratado como um escândalo de dimensões mundiais, no Brasil ele recebe um tratamento absolutamente superficial, né? Secundário. E o caso das Zelotes mais ainda, porque o caso das Zelotes ele acaba evidenciando e demonstrando uma verdadeira quadrilha, né? Um esquema de corrupção que envolve grandes escritórios de advocacia, que envolvem grandes empresas do Brasil, que se apropriaram de uma estrutura paraestatal que é o CARF para a defesa dos seus interesses, né? E é muito grave, porque o CARF é um conselho que, do ponto de vista tributário, ele é a última instância. Então, por exemplo, se uma grande empresa tem um litígio de um crédito tributário contra a União e a União perde no CARF, a União não pode recorrer para a justiça. No Brasil não existe uma justiça fazendária. Mas se o cidadão, né, se o contribuinte, se essa empresa, ela perde no CARF, ela pode ir para a justiça. Então é totalmente desequilibrado. E uma estrutura que envolve bilhões de reais, para que as pessoas tenham uma ideia, hoje tem para ser julgado no CARF 516 bilhões de reais. Só esses 74 processos que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal identifica como graves suspeitas de que tenham sido vendidas sentenças, nós estamos falando de algo em torno de 21 bilhões. Né? Então nós estamos falando de grandes empresas, de grandes valores, e que evidentemente tem um enorme poder econômico, um enorme poder político, um conjunto de relações de influência no poder judiciário, né? Que tem sido absolutamente omisso e conivente com tudo isso. Então a melhor maneira da gente poder sensibilizar a sociedade é fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, tenham os elementos, para que possam nos ajudar a amplificar, reproduzir o esforço que nós estamos fazendo para que a sociedade conheça essa matéria e que nos ajude a impedir que a impunidade faça com que esse caso seja abafado. Deputado, os delegados eles têm uma posição bastante negativa em relação ao CARF em si, né? Tanto que alguns já são contra até a própria existência do CARF. Qual a opinião do senhor em relação ao CARF? Você acha que seria impossível você mudar essa estrutura no Brasil? Eu acho que o CARF, como ele existe hoje, ele não tem razão de existir, né? O CARF, infelizmente, ele se tornou um enorme balcão de negócios, né? Essa é a verdade nua e crua, né? É um espaço onde se criavam dificuldades para vender facilidades,
através da atuação desse grupo criminoso, que não era só um grupo, né, mas que chegavam ao requinte de, quando se tratava de um crédito tributário muito alto, fazer um consórcio entre as quadrilhas para que todos ganhassem. Disputavam clientes, né? Então não há sentido a existência de uma estrutura como essa, né? Mas esse episódio ele evidencia outras coisas muito graves. Vejam, por exemplo, a Polícia Federal pede na investigação a prisão dos 26 principais envolvidos. Esse pedido de prisão ele é também feito pelo Ministério Público Federal. E a Justiça nega a prisão. Há um pedido de reconsideração por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, dizendo para o Poder Judiciário que essas prisões eram fundamentais para o andamento da investigação. Mesmo assim, o Judiciário nega. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo um período no Brasil em que o Judiciário autoriza prisão para tudo. Aí, num caso que envolve bilhões de reais, com grandes empresas, com nomes de influência política e econômica que podem interferir nas investigações, a Justiça não autoriza. Aí a polícia pede a ampliação do prazo de acompanhamento das escutas telefônicas e telemáticas, que são os e-mails, as mensagens. A Justiça nega. Aí existem pedidos de diligências que foram feitos e justificados pela polícia e pelo Ministério Público que poderiam ampliar a robustez das provas. A Justiça nega. E, estranhamente, esta vara é conhecida em Brasília como cemitério, onde os processos chegam e morrem, e de lá nunca mais saem. E mais estranho ainda é que vários processos de repercussão no país prescreveram nesta vara sem terem sido julgados, e outros estão lá há anos sem que ninguém até hoje tenha sido ouvido, mesmo que os inquéritos tenham indiciado pela Polícia Federal, denunciados pelo Ministério Público Federal, encaminhados para o Poder Judiciário, nunca ninguém foi ouvido. Então está algo errado, existe algo muito estranho. E por isso, inclusive, nós decidimos representar no Conselho Nacional da Justiça para que haja, né, uma instauração de um procedimento que nos explique o que está acontecendo e por que o Poder Judiciário aqui em Brasília tem agido dessa maneira, evidentemente contrária aos interesses do Estado, interesse do cidadão. Tá, obrigado, deputado.